Olá, muito boa tarde. O tema da dor está particularmente presente nestes dias da Semana Santa, mas com uma novidade, a que foi introduzida pelo cristianismo, que é seguida por mulheres e homens ao longo da história. O filósofo Emmanuel Mounier fê-lo de forma muito relevante, como transparece no livro Cartas sobre a Dor, que acaba de ser publicado em português. Uma obra que vamos apresentar daqui a pouco, com Rosário Lupibelo, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade. 3 dias na Semana Santa para celebrar o acontecimento maior do cristianismo, a morte e ressurreição de Jesus. O Papa Francisco lembra que a Semana Santa é a memória de um drama de amor que nos dá a certeza de que nunca seremos abandonados nas provas da vida. Episódios lembrados no tríduo pascal, que começa na tarde de Quinta-feira Santa, mas nesse dia, pela manhã, há um momento celebrativo, também ele, cheio de simbolismo e significado. A missa crismal recebe o seu nome do rito da bênção dos óleos utilizados nos sacramentos. Ao presidente da celebração são apresentadas 3 ânforas, cada uma contendo um óleo destinado a uma ocasião específica. O óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo da unção dos enfermos. O primeiro será consagrado e os últimos serão abençoados e levados pelos párocos para serem ministrados nas comunidades cristãs nas diversas paróquias da diocese. O primeiro, o óleo do crisma, será utilizado pelo bispo nos crismas, nas paróquias da diocese e no sacramento da ordem. Pela tarde, a Igreja entra verdadeiramente no tríduo pascal com a celebração evocativa da instituição da Eucaristia, com o rito do lava-pés. Para o Papa Francisco, é uma pedagogia em que Jesus nos ensina que a Eucaristia é o amor que se faz serviço. E esse amor adquire uma força visual e um significado no gesto radical do presidente da celebração, que se baixa para lavar e beijar os pés a um grupo ali reunido. Reforça a atitude do serviço que Cristo quer em cada apóstolo, que a Igreja pede a cada sacerdote. Um gesto em que Francisco quis envolver os mais frágeis e esquecidos, lembrando à Igreja e aos crentes que este gesto deve ser a sua atitude e programa de vida. O amor é a chave, é o itinerário que nos conduz à Sexta-feira Santa, onde atinge o seu momento culminante. Nas palavras do Papa, um amor que quer abraçar todos, sem excluir ninguém e com uma entrega absoluta. Os braços estão crucificados, mas abertos, e esse sinal é a interpretação. Cristo que se entrega por todos e disposto a acolher cada um. A celebração da Paixão, na tarde de Sexta-feira Santa, é o momento de maior dramatismo, mas onde a dor e o sofrimento são entrega e resgate de uma humanidade sem Deus. Segundo o Papa, no Sábado Santo, a Igreja lembra o silêncio de Deus. Jesus partilha com a humanidade o drama da morte, não deixando um espaço onde a misericórdia de Deus não chega. Diz Francisco que é um dia em que o amor não duvida. O sepulcro remete para o território da morte. Lembra que Cristo morreu realmente na cruz, ao ponto de, como os mortais, ser sepultado entre eles. A ocasião não é de luto, mas antes a oportunidade de reflexão e certeza num amor que confia e espera pela ressurreição em dia de Páscoa. Lumen Christi. Na noite de Sábado Santo, a Igreja congrega-se
naquela que foi a primeira a ser organizada pela comunidade cristã como uma noite de vela em oração e escuta da palavra, concluindo com a celebração da Eucaristia. A Vigília Pascal é a principal celebração litúrgica por contemplar a evocação de toda a história da proximidade de Deus aos homens. É um itinerário que começa nas trevas, em escuridão, e onde a luz irrompe com a bênção do lume novo. Na sequência das leituras, cruzamos a história do povo eleito e a Igreja canta finalmente o Aleluia, o grito de alegria pela ressurreição. Agora é a festa da vida que vence a morte e a alegria que resgata para a Igreja aqueles que estão dispostos a entrar. Para alguns, aquela noite será a do batismo, da confirmação e a da primeira Eucaristia. Do drama à alegria, do silêncio à festa. Descalço também se caminha, um título inspirador para um livro igualmente marcante de João Aguiar Campos. A arte de observar e ver a beleza dos acontecimentos. Colocar em palavras aquilo que os olhos saborearam, na luz da noite e no escuro do dia. Encontrar a poesia dos momentos. Este é o mote da obra Descalço também se caminha, da autoria do cônego João Aguiar, da Arquidiocese de Braga. Esse título remete-nos, ou essa expressão remete-nos para a necessidade de vencermos aquilo que uma vez ou outra consideramos as nossas limitações. Não posso porque, não posso porque, não posso porque, não posso porque. E às vezes não podemos única e simplesmente porque não queremos, ou não queremos tanto quanto poderíamos querer. Não queremos muito às vezes porque amamos pouco. Ou seja, se eu quero chegar aí tenho que saber que há um percurso a chegar lá. Às vezes estamos à procura, à espera do melhor calçado, da melhor ocasião, das melhores circunstâncias. Até esquecemos uma coisa que qualquer peregrino sabe. Numa peregrinação é uma excelentíssima asneira estrear calçado novo. Esse livro nasceu daqueles pedaços diários de caminho que eu tenho que fazer. E umas vezes vais no caminho e encontras uma silva atravessada. Nesse momento como é que ultrapassas a silva, como é que a desvias com o pau do caminheiro, como é que inclusive a encostas à margem para que outro que venha já não a possa ter. Outras vezes encontra-se um banco, fonte, água própria para consumo. E dizes, ei, que grande visão autárquica que fez esta fonte neste caminho. A desistência deve ser correspondida, deve ser contraposta pela insistência. Em vez da desistência, a insistência. Muitas vezes nós desistimos, porquê? Porque não fizemos os cálculos à partida. Muitas vezes desistimos porque fomos utópicos nas escolhas. Outras vezes desistimos porque, em determinado momento do caminho, ou andamos muito depressa, ou em determinado momento do caminho nos deu a preguiça, voltámos a dizer, afinal, não sei se vale a pena. Sou um otimista, mas com os pés no chão. Ou seja, e descalço. Descalço é interessante, que o descalço faz-nos, inclusive, ver. Aliás, há um texto que eu digo que eu rezo descalço, passeando descalço em casa, parece que entra aquela frescura do chão, é a terra toda a rezar comigo, a casa toda a rezar comigo.
Sou um otimista no sentido de que sou conduzido por uma esperança cristã. Não é o otimismo de um estado de espírito, é esta, nem sequer uma utopia, é a esperança que a utopia realiza-se no tempo, a esperança olha para além do tempo. Sei que não vou só, como disse, vou com os outros, e sobretudo, rezado o caminho, eu sei se vou num capricho, se vou à procura da forma de cumprir, de fazer, perseguir, habitar a vontade de Deus. Eu gosto muito desta expressão. A minha casa, eu habito a vontade de Deus. Qual é a tua vontade? Ok? Então vou morar aí. Vou morar na tua vontade. Se eu tenho alguma virtude, talvez seja uma virtude contemplativa. Eu não sou um guloso das situações. Não como depressa. Eu gosto de saber... exatamente. Saber o que há na colher, saber o que há ali. Levou coentros, levou salsa, levou pimento, e inclusive se o pimento era de vermelho, se era do verde. Quer dizer, o que é que isto tem? Cada acontecimento tem alma, cada palavra tem alma, cada acontecimento e cada pessoa tem uma riqueza íntima. Às vezes, por exemplo, encontramos-nos com pessoas extraordinariamente agressivas, eu vou dizer brutas, na maneira como abordam, na maneira como dizem, na maneira como se pronunciam. E eu reflito, é uma pena que com a capacidade que esta pessoa tem de se expor, de nos dizer os nossos erros ou de propor a sua verdade, é uma pena que esta pessoa nos atire com os erros à cara, em vez de nos fazer saboreá-los no coração para a conversão. É uma pena que nos atire a luz aos olhos, tu não vês? E cega-nos essa luz aos olhos. E é no escuro, quando se acende uma luz no escuro, é no escuro que aquela luz pequenina tem uma força enorme. A vela que se acende no escuro, o fósforo que se acende no escuro, os telemóveis que se acendem no escuro, no anfiteatro de um campo de jogos, são luzes pequeninas acendidas no escuro. Há, entretanto, um outro projeto que também está a andar bem e que vai ter um título, pode parecer esquisito, mas é um título que eu digo muito alegre, Morri Ontem. É uma reflexão sobre a amizade, sobre o amor, sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença, pondo porventura coisas na boca de outros, nas bocas dos personagens que por ali vão percorrendo ao longo do texto, porque tem quase uma estrutura de romance, faz muito parte da reflexão que eu tenho vindo a fazer nas minhas circunstâncias. E quando digo Morri Ontem, que é um título muito alegre, porque de facto, depois de ter morrido, diante de nós só temos um futuro que nunca mais acaba. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclesia.pt. Cartas sobre a dor, um livro de Emmanuel Mounier, que acaba de ser publicado em português e que agora apresentamos com Rosário Lupibelo, convidada do programa Eclésia. Boa tarde, obrigado por estar connosco. Pedi-lhe, antes de mais, que nos apresentasse este livro, o seu autor, desde logo, este filósofo, e que visão ele transparece sobre este tema da dor nas cartas que agora são publicadas em português. Este livro que agora sai é uma seleção, é feito a partir de uma seleção da correspondência dele, portanto uma seleção tendente a captar justamente aquelas cartas que falam sobre esta questão da dor. O Emmanuel Mounier foi um grande pensador cristão na sua época, no início do século XX, nasceu em 1905 e depois morreu relativamente novo, aos 45 anos, mas a sua presença foi muito marcante dentro do conjunto de intelectuais franceses da altura, como o do Jean-Paul Sartre, o Raymond Aron, depois o Paul Ricoeur, que era mais novo do que ele, mas seguiu muito de perto, e tinha como seu grande mestre o Charles Péguy. Portanto, foi um homem que contribuiu de modo muito decisivo para o pensamento cristão, e não só cristão, humanista da época, sobretudo através de dois grandes polos.
da criação da revista Esprit, que foi uma grande revista com projeção internacional, e também do pensamento sobre o personalismo, que foi ele o grande motor, embora depois tendo criado em torno dele um grupo de pessoas muito válidas. E muito sinteticamente, o que é que nos diz essa corrente de pensamento sobre a pessoa? Como enquadra a pessoa na relação com Deus e com os outros? Exatamente, talvez não é fácil resumir, mas talvez o ponto central tenha que ver com a tentativa de chegar a uma noção da pessoa que não a põe em contraponto com a sociedade. Portanto, a ideia de que nós somos seres em relação, cada um de nós, cada pessoa tem uma dignidade profunda e essa dignidade revela-se na sua relação com os outros. Portanto, esta ideia de unidade e de dignidade e também responsabilidade da pessoa. Depois, sobre este tema em específico, as Cartas da Dor têm um ponto aqui central, que é a filha de Emmanuel Mounier, não é? Exatamente. E a doença que teve, que o levou a considerar a dor a partir dessa matriz cristã. Exatamente, ele vive de maneira muito aguda a situação da dor, que é uma situação que mais tarde ou mais cedo é de todos nós, não é? É constituinte da vida, mas no caso dele, a questão que realmente o fez ir a fundo na reflexão foi essa criança que teve uma encefalite aguda e, portanto, ficou para o resto da vida sem uso da razão, não é? Como ele dizia, por vezes quase uma pequena idiota, não é? Mas a quem ele dava uma importância, veio a dar, ele e a mulher, uma importância extraordinária dentro da família, porque percebeu que ela se tinha tornado sinal de qualquer coisa de misterioso, de muito maior do que eles, de tal forma que, mais tarde, a criança tinha o lugar de honra à mesa, mesmo quando tinham visitas importantes lá em casa, esses intelectuais que passavam por lá, porque toda a questão dele, tentando partir assim de uma ideia base, é de que nós somos um grande mistério, o ser humano, não é? Crente ou não crente, quer dizer, é um ser misterioso. A dor é um grande mistério, mas se é um grande mistério, a atitude verdadeira deve ser de abertura, não de fechamento, nem de desespero, nem de alienação, mas sim de abertura a uma possibilidade positiva, a qualquer coisa de significativo. Não é? Foi muito por aí que ele foi e depois é extraordinário ler como é que ele tratou isso no concreto. Ele parte de situações com amigos, com conhecidos, situações de dor, para depois chegar de facto à sua pequena Françoise, não é? À sua filha. E o que é que ele nos diz sobre a forma como se deve encarar a dor? E esse indicador do encarar a dor é também um indicador para o sentido que se dá à vida? Exatamente. É exatamente esse o ponto central. Ele, para Mounier, a forma como cada um de nós se coloca diante do problema da dor está estreitamente ligada à forma como se coloca diante do problema da existência toda. Ele tem algumas frases belíssimas. Uma delas ele diz que a ferida é a porta da presença. Portanto, a ideia de que, através da dor, existe uma grande possibilidade positiva. Portanto, este livro não é um livro, digamos, melancólico, sentimental, é um livro com uma grande esperança dentro, com esta ideia de que há um milagre possível se estivermos dispostos a arriscar penetrar dentro de um território que não é nosso, que não escolheríamos, que é misterioso, mas que tem uma promessa grande lá dentro e que pode virar a vida toda. Ele diz que o milagre possível que está ao alcance de cada um é a santidade. Exatamente. Só depois é que podemos pedir os outros, não é? Tal e qual. Exatamente. Essa frase é muito bonita porque ele diz: andamos aqui a pedir felicidades gratuitas e não nos responsabilizamos com a nossa própria felicidade, ou seja, com a nossa própria santidade, não é? Portanto, é também um homem que aposta muito na liberdade da pessoa e chama cada um à sua responsabilidade. Ele diz, por exemplo, é preciso dar tudo, ajudem-nos. Que é uma frase muito bonita, porque, por um lado, compromisso, que é muito uma ideia-chave até do pensamento dele, de um homem engagé, não é? E, por outro, precisamos de companhia humana, cristã, para a aventura da vida. Rosário, estamos na Semana Santa, onde a cruz, enfim, é o elemento central para celebrações, para simbolismos e significados do que se celebra, e essa cruz de Cristo é também o ponto central de muitas destas cartas de Emmanuel Mounier. Sem dúvida. Para ele não há qualquer dúvida que essa sua filha sofredora, não é? Ilimitada, é a grande presença de Jesus na vida. É assim que ele olha para ela, chama-lhe, em algumas cartas, a sua pequena hostiazinha branca,
portanto, é com esse pudor, não é, de perceber que há ali, que é o próprio Cristo ali presente, que ele trata a filha e é a partir dessa certeza, portanto, desse olhar profundamente cristão sobre a dor, que ele enfrenta toda a sua existência com a certeza de que há uma alegria mais profunda aí. O que é que ele nos diz? O que é que podemos encontrar nestas cartas sobre a dor que ajudem a incluir o tema e a circunstância da dor na nossa sociedade, sendo que é um tema, por vezes, escondido, da dor e ainda mais o tema da morte? É exatamente isso, é que a nossa cultura, que tem, no fundo, raízes positivistas e, portanto, alguma dificuldade de lidar com o mistério, tendencialmente quer esconder o problema da dor, não é? Tem dificuldade em enfrentá-lo lealmente, não é? E o grande contributo do Mounier é dizer-nos que isso vale a pena. E, portanto, este livro é um livro que faz mesmo companhia à vida e não só para quem tem fé, porque é profundamente humano e por isso é um bom livro de cabeceira, sem dúvida, particularmente bom nesta altura do ano. Creio que é na introdução que diz que este é um livro que não faz dormir, ou tem essa expressão, não é? É um grande desafio, desafio porque é um livro com uma provocação existencial muito concreta, mas quem esteja disposto... Um livro que não deixa dormir, é a expressão. Exato. Até no sentido completo da expressão, que sim, não é só o dormir literal, mas não nos deixa ficar descansados, não é? Exatamente, não nos deixa aburguesar, ficar moles, adormecidos, espevita-nos, mas por uma razão boa, humanamente construtiva e positiva. Portanto, é um grande livro. Fica então essa sugestão de leitura nestes dias e em qualquer dia, se calhar, não é? As Cartas sobre a Dor de Emmanuel Mounier, que foi editado agora pela Tenacitas em português. Rosário Pibelo, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro de Emmanuel Mounier. Antes de terminar, lembro a nossa edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.